Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo João Vitor e eu sou o monitor de eletrotécnica em 2021. Bom, esse material que estou gravando agora é para explicar a geração de energia, né? O outro monitor, o Igor Murilo, explicará para vocês a transmissão e a distribuição dessa energia que foi gerada aqui. Então, bom, a minha parte aqui, agora nesse vídeo, eu vou explicar para vocês a geração de energia, então vamos começar. Primeiro, a gente vai falar de fontes primárias de energia. A gente tem basicamente uma fonte primária, é aquela que é gerada. Quando é gerada a energia, certo? Então ela é dividida em duas subcategorias, em fontes renováveis e fontes não renováveis. As fontes não renováveis é que ou elas não se renovam mesmo após a extração, ou que elas podem se renovar, porém demandam uma escala de tempo muito grande, que nós seres humanos não estaremos aqui, né, para vermos essa renovação dela, por isso ela é considerada uma fonte não renovável. Como, por exemplo, nós temos os combustíveis fósseis, minerais energéticos e radioativos. As fontes de energias renováveis são aquelas que são recompostas com pouco espaço-tempo. Então, a gente, por exemplo, energia solar, né? O sol se põe todo dia, mas ele nasce todo dia. Energia eólica, o vento se repõe, né? Por causa das mudanças climáticas, de todo um jogo da atmosfera. Ali, o vento é basicamente uma fonte que não se esgota, né? Digamos assim. A hidrelétrica, basicamente, com as chuvas, assim, os, os rios também, assim, é muito difícil você esgotar uma hidrelétrica também. Então, bom, a gente vai entrar aqui agora na geração da energia elétrica em si, que é a mais utilizada, né? A, que vocês veem as torres de transmissões, que ligam e conectam estados, países. Então a gente vai falar como a gente gera energia elétrica a partir de outros componentes, né? Outras energias. Então a gente vai começar falando da hidrelétrica, energia mecânica, certo? Aqui é uma foto da usina de Itaipu, né? A hidrelétrica de Itaipu, a binacional. E aqui é uma exemplificação, né, de como funciona. Mas como que ela funciona, né? Bom, as hidrelétricas elas vão ter uma característica muito grande em si, que é o represamento da água aqui. Então aqui cria toda uma represa. E essa represa, em todos os casos de hidrelétrica, ela vai estar superior a a casa de força, né? Onde está a nossa turbina. Por quê? Porque a gente vai criar uma energia na água, uma energia potencial gravitacional, que vai fazer com que ela desça por esse tubo, por isso que ela tem que estar maior para ela descer, né? Ela vai a favor da gravidade. Então a gente libera os tubos que ficam aqui dentro, e a partir dessa energia potencial gravitacional que vai se transformando em energia cinética, a gente movimenta uma turbina. Essa turbina, por sua vez, está acoplada em um gerador, que aí a gente vai entrar aqui no funcionamento de uma hidrelétrica, certo? Como eu disse, a gente vai represar a água de um lado e vai criando energia potencial gravitacional, certo? Até a gente liberar o duto por onde essa água que está da represa vai passar para gerar nossa energia. Bom, quando ela vai passando pelos dutos, essa energia cinética, ao passar pela turbina, vai fazer ela girar, certo? Vai girando a turbina. Essa turbina está conectada num gerador. Esse gerador, por sua vez, que vai gerar a nossa energia elétrica, certo? E aí, a partir dessa geração de energia, que vai passar pelos transformadores, né, para entrar em todos os níveis de tensões ideais que o Igor vai explicar para vocês posteriormente, e vai entrar na linha de transmissão que vai ser distribuída, certo? Aqui é uma exemplificação de uma turbina, como que ela funciona. Então, como eu disse, a água vai aqui criando energia potencial gravitacional, que vai se transformando em energia cinética com o passar da água pelo duto. Essa energia cinética da água, que passa aqui, ó, vai passando aqui, vai movimentando essa turbina,
que está conectada num gerador, né? Vai criando, vai transformando, vai convertendo energia cinética, né? Energia mecânica, em energia elétrica, certo? Aqui nós vamos falar, né, vamos focar também na parte de vantagem e desvantagem de de todos os tipos de gerações. Então, bom, a hidrelétrica, ela é uma energia de baixo custo produzida. Então, ela não demanda muito para ser produzida, certo? É uma fonte renovável, né, como eu disse, não emite poluentes. É uma das discussões que estamos tendo, né, na contemporaneidade, a emissão de poluentes, de gases estufas, né, de monóxidos e dióxidos de carbono, de enxofre, de nitrogênio, assim, contribuindo para o efeito estufa. Ela fomenta o desenvolvimento local. Por quê? Porque a construção de uma hidrelétrica, né, gera emprego e gera desenvolvimento ali para a região. Ela também regula a vazão do rio. Então, por exemplo, você tem um rio ali que na temporada de chuva ele extravasa e destrói ali a vegetação ao seu redor, né? Quando uma vazão aumenta. Então aqui a hidrelétrica também controla a vazão do rio, certo? Bom, as desvantagens dela é que destrói a destruição da vegetação natural. Por quê? A vegetação natural que se encontra em qualquer tipo de ao redor de um rio é por causa do rio estar ali, é por causa das condições que permitem que aquela vegetação se mantenha, né, e se desenvolva ali na região. Quando a gente tem a criação de uma hidrelétrica, a gente muda o leito do rio e muda a regularidade do rio, a gente muda a temperatura do local. E como você tem uma água caindo muito violentamente, você tem um calor ali que é expelido, né? Que é solto, que é solto mesmo na região, então aumenta muito a temperatura. O leito dos rios é desviado, a extinção de certas espécies de peixes, porque uma represa é uma água parada, certo? E aí, quando você tem um rio, é uma água corrente. Então, as espécies de peixes de água corrente não sobrevivem em águas paradas, certo? Então, ali você tem uma extinção de algumas espécies de peixes de água corrente quando você passa para uma água parada, certo? Fazendo uma pequena pausa aqui, eu queria apresentar para vocês a usina de Nova Ponte. Ela que tem uma capacidade de geração de 510 megawatts e possui 3 turbinas instaladas. Ela sim, eu trouxe ela aqui porque ela tá ela que é dada para o abastecimento energético de patrocínio, né? Que é feito pela estatal a CEMIG, certo? Então, aqui esse mapa eu trouxe para vocês aqui, para vocês perceberem que ela está bastante perto, né? 1 hora de carro. A usina hidrelétrica de Nova Ponte se encontra até que perto de patrocínio, por isso que ela é utilizada, né? Porque a distribuição ela ocorre de maneira mais fácil, né? Tendo em vista que está mais perto, então as perdas da energia são bem menores se comparadas a longos trajetos, certo? Bom, aqui a gente vai falar de energia solar. Essa energia ela é gerada pelo calor e pela luz que é emitida do sol e captada pelas placas voltaicas. Então, bom, aqui a usina solar ela está muito ligada a uma residência, né, a um complexo de condomínios e não uma usina como a gente viu nas hidrelétricas, né? Vou até voltar aqui para vocês verem. E aqui a hidrelétrica é um complexo gigantesco que muda tudo, certo? Agora a usina solar não não é tanto assim, não agride tanto o meio ambiente, né? A vegetação local, porque ela é instalada, um painel solar pode ser instalado no teto de uma casa, certo? Aqui é, é o funcionamento de uma usina solar local, né, de uma residência, que funciona como o seguinte: os painéis solares eles vão captar a energia, o calor do sol e vão agitar, transformando isso aqui, transformando essa energia em uma corrente elétrica, desculpa, uma corrente elétrica contínua, né, uma corrente DC, uma corrente CC, uma corrente contínua. Aqui que vai seguir, né, pelos fios condutores até chegar em um inversor. O que esse inversor vai fazer? Ele vai pegar a corrente contínua, certo, que está bem nos painéis solares,
e vai inverter em corrente alternada. E aqui a gente tem um sistema de monitoramento. O que ele vai fazer? Ele vai ver, vai medir a corrente alternada vinda do inversor e vai ver se está nos parâmetros ideais de funcionamento, certo? Para depois chegar no quadro geral de distribuição, que vai ser distribuída a energia, a corrente pela casa inteira, certo? E aqui, a parte mais interessante, eu acho, de uma usina solar residencial é o medidor de bidirecional. O que ele faz? Ele vai medir a quantidade de energia, né, que está vindo da rede da CEMIG, né, aqui em patrocínio, da rede do CEMIG, da rede da empresa, né, distribuidora de energia. Ele vai medir a quantidade de energia que está vindo e a quantidade de energia que você consome. Então, por exemplo, se veio 300 quilowatts aqui em um mês para você, e você produziu 300 quilowatts, o que ele vai fazer? Ele indica para a CEMIG que você não consumiu nada de energia, porque tudo que você gastou, você produziu. Então você não demandou da energia enviada pela CEMIG, certo? Então a sua conta de luz você não paga nada, né? Por isso que a discussão da usina solar é essa aplicabilidade, certo? Essa versatilidade dele. Aqui eu não consegui achar uma usina solar mesmo de um parque solar, né? Daquelas fazendas de painéis solares. Mas é o que eu achei esse pôster, né? De um parque solar. Que é lá perto de, provavelmente, Santa Catarina, ali, Florianópolis, aquela região, né? Da UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Mas provavelmente é aquela região. Que é um acordo da universidade com a empresa de distribuição de energia. Que é a mesma coisa que eu falei da residencial, porém é em maior larga escala, certo? Que vão gerar corrente contínua, que vai passar pelos inversores de frequência, e vão vir para um transformador de potência, para nessa transformação, né, ao passar do transformador, eles vão gerar as tensões ideais que vai ser distribuída pela rede elétrica local, entendeu? E bom, esse parque, né, provavelmente esse parque industrial, tem uma capacidade de abastecer 2.500 residências por ano, então é muita residência, compensa bastante a utilização da usina solar. E bom, vamos entrar aqui nas suas vantagens e desvantagens, certo? As vantagens, é uma fonte renovável, né, e não requer muito ou quase nenhum, tipo assim, requer pouco ou quase nenhum tipo de adaptação. Por quê? Porque uma usina solar ela pode ser aplicada no teto de uma casa, né, de uma residência, e que não requer tanta adaptação assim, né? Tipo, em comparação com o hidrelétrico, que você tem que mudar todo o curso de um rio, tem que regular toda uma vazão, construir toda uma estrutura, não demanda tanto, certo? E ela requer baixa necessidade de manutenção. Como assim? Se você cuidar, né, dos aparelhos, dos painéis solares, não deixar que fiquem muito sujos, e cuidar do seu, da sua, de toda a sua usina, né? Sua usina ali, residencial, a necessidade de manutenção é muito baixa, né? Então vai demorar bastante até que algum componente estrague. A desvantagem é que, por enquanto, né? A energia ainda, os painéis solares ainda custam bastante caro por precisar, né, de uma tecnologia muito avançada, né? Por precisar de minérios, bastante minérios tecnológicos, né? De uso, por exemplo, o silício, que é basicamente o minério que mais é usado, né, nos painéis solares, como está aqui escrito, né, grande demanda por minérios e elevada dependência climática, porque painel solar, né, usina solar vem de sol, né, então a gente depende que tenha sol para que a usina solar, né, residencial, para que a energia solar seja produzida como é esperado, né. E aqui, mortandade de espécies de aves. Essa parte de desvantagem é mais aplicada a um parque solar, né, uma fazenda de painéis solares, que, como tem muitos painéis ali, absorvendo, né, o calor do sol, aquela fica uma área muito quente, ela aquece bastante. Então, essa mortandade de espécies de aves é quando uma ave, ao ver que está refletindo ali a luz do sol, ela chega perto, porque ela não conhece, né? Ela não conhece o que é aquilo, então ela chega perto e aquele calor
faz com que ela ou morra ou sofra alguma acidente, ou tem alguma consequência nessa ave, né? Ou até mesmo morra, quando é um parque que tem muito calor ali retido nele, algumas aves até morrem, né? Bom, fazendo mais uma pausa aqui, né? Eu queria apresentar para vocês o Parque Solar em Paracatu, que ele tem uma potência instalada de 332 megawatts. E eu trouxe esse parque justamente para mostrar para vocês o quão perto a realidade da energia solar está de nós. Quando a gente fala assim, fala de energia solar parecer algo muito distante, mas que está na realidade, né, bastante perto, se tornando cada vez mais algo normal algo normal em uma potência, né, que está mudando aí a matriz energética de vários países. Eu queria trazer ele mais para vocês terem consentimento de que é algo perto, né, da nossa cidade, que é Paracatu. Agora a gente vai falar de energia eólica. Essa energia eólica, eu peguei essa imagem que eu achei muito interessante, que é a geração de energia a partir dos ventos no oceano, certo? Isso aqui eu achei muito legal. E bom, energia eólica, como que ela vai funcionar? Vamos ver. É o seguinte, o funcionamento é, essas pás estão conectadas a um gerador, né? Então elas vão girar de acordo com o passar do vento. E esse gerador é quase a mesma ideia de uma usina hidrelétrica, porém aqui com o vento em vez da água, certo? Esse gerador vai pegar essa energia, esse giro, né, vai aproveitar o giro, vai transformar o giro do rotor em energia elétrica. E aqui a gente tem um multiplicador e sistema de giro. Por quê? Esse aparelho se faz necessário porque caso esteja ventando muito, você não pode ter as pás rodando muito lento, né? Porque você não vai fazer proveito da força do vento que está naquele momento, e você vai acabar perdendo uma energia que você não está produzindo, né? Porque as fases estão rodando muito lentamente. Então, esse multiplicador de sistema de giro é para fazer as fases girarem ou mais rápido ou mais lento de acordo com o vento, certo? E bom, a partir daqui que é gerada energia elétrica, ela vai vir para um sistema de controle e vai passar por um transformador e vai entrar na distribuição da rede elétrica, certo? Bom, as vantagens e desvantagens de uma energia eólica. A vantagem é que é uma fonte renovável, né? É fácil a instalação, porque ocupa pouco espaço, certo? Uma usina, aquelas pás, né? Toda aquela estrutura, ela demanda pouco espaço aqui, ó. Demanda pouco espaço. Isso aqui ainda é um antigo, certo? Elas não vêm mais com essa estrutura aqui. Isso aqui é bem antigo. Hoje em dia é só um poste, assim, mais ou menos dessa estrutura, maior, certo? E um gerador, toda uma estrutura aqui muito mais tecnológica, muito mais utilizada, né? Com o passar da tecnologia, assim, vai ajudando muito. É fácil a instalação e remoção, né, dessas estruturas. É econômico, porque você não gasta tanto para gerar energia. E ela é compatível com outras atividades. Como assim? Como é um pequeno espaço que a usina energia eólica demanda, ela é compatível com a agricultura, ela é compatível com a pecuária. Então, por isso essa compatibilidade com outras atividades. A desvantagem é a limitação na intensidade do vento. Bom, ela demanda do vento para gerar energia, mas por essa dependência do vento, que a geração de energia dela não é tão alta, né, quando a gente compara com outros tipos de energia. O custo da infraestrutura, como eu já disse, com o passar da tecnologia, vem melhorando, porém o custo da infraestrutura também aumenta, né, porque produz mais, demanda mais minérios, demanda mais coisas, impactos acústicos. Esses impactos acústicos é basicamente quando você tem muitas turbinas eólicas funcionando, porque o giro das pás em contato com o vento e o giro, né, das pás com o vento gera um barulho muito grande. Impactos ambientais, também ocorre a mortandade de aves aqui, porque as aves estão voando, né, elas voam e elas podem bater nas pás. E ali,
como elas já estão voando em alta velocidade ali, quando elas batem nas pás direto, assim, já morrem, entende? Então a mortandade de aves aqui também é um impacto ambiental que é considerado. E aqui a gente vai falar sobre energia nuclear, termonuclear no caso, né? Que é a partir da fissão do núcleo de um átomo, que é o seguinte: existem a fissão e a fusão. A fissão é quando a gente pega um átomo maior e quebra ele em duas partes ou mais menores, certo? Então é a quebra do núcleo de um átomo. A fusão é quando a gente pega duas partes e une elas, gerando também energia. Porém, acredito que a totalidade, ou acredito que sim, a totalidade de todos os reatores nucleares é de fissão. Os reatores de fusão ainda estão em estudos, né? Eles ainda estão pesquisando, estão fazendo pesquisas e testes para ver como seria um reator de fusão e o quão melhor ele é do de fissão, certo? Bom, aqui é um GIF, né, um GIF animado de um funcionamento de uma usina, que é o seguinte: a gente vai pegar água, essa água a gente vai passar vai entrar aqui no reator, certo? Vai entrar aqui no vaso de contenção, e aí ela vai circular aqui pela bomba, né, de refrigeração, e aqui ela entra no reator. Esse reator é aqui que contém o nosso material nuclear. E quando ocorre a fissão, esquenta muito, né? Gera muito calor. E esse calor vai aquecer a água, que em forma de vapor, com alta pressão, vai vir para cá, vai voltar para cá e vai passar pela turbina, né? Como o calor ele é menos denso que a água, ele vai sublimar. Então, quando ele sublima, esse vapor vindo em alta pressão vai passar pela turbina, que ao girar e estando conectado em um gerador elétrico vai gerar energia que vai entrar na rede de distribuição. E aqui, esse vapor, depois de ter feito o que nós queríamos, né, que é que ele gire a turbina, ele vai entrar em um condensador e vai voltar para cá, certo? E bom, aqui a gente vai falar sobre as vantagens da energia nuclear. As vantagens não gera emissão de gás, ou seja, não gera gás contribuidores do efeito estufa, né, do aquecimento global. Muita energia com pouco combustível, então você demanda de pouca matéria-prima para gerar bastante energia. Baixo custo é quando você compara ela como, por exemplo, com as termoelétricas, que são as mais caras, né, de geração de energia. As desvantagens são os resíduos nucleares, que não podem ser jogados em qualquer lugar, porque deixa toda aquela área contaminada por um prazo enorme. E bom, é o prazo de validade dos reatores também, que é de no máximo 10 anos. Já tem que ser feita uma troca ali dos reatores. Um investimento inicial grande, porque construir uma usina nuclear demanda muito dinheiro, certo? E também abre espaço quando você controla uma tecnologia nuclear para a fabricação de armas nucleares. Não é o ideal, não é o objetivo, mas acontece, né? Infelizmente. Bom, nessa parte aqui eu vou falar para vocês sobre a usina nuclear de Angra 1, ela que se encontra no Rio de Janeiro e tem uma potência instalada de 640 megawatts e que gera energia suficiente para suprir uma cidade com 1 milhão de habitantes. Essa usina aqui, né, ela recebeu muito destaque logo após o desastre de Chernobyl, né? Então as pessoas que vivem ali em torno da usina ficaram um pouco preocupadas. E bom, aqui esse mapa eu trouxe para vocês para ilustrar a distância, né, da nossa cidade, que é Patrocínio, até a usina de Angra 1, que se encontra lá no Rio de Janeiro, tá bom? E bom, aqui a gente vai entrar nas termoelétricas. As termoelétricas, elas possuem um comportamento muito parecido com as usinas nucleares. Porém, em vez delas usarem material radioativo, como urânio, né, elas vão usar o petróleo e o carvão. E o funcionamento de uma termoelétrica é basicamente a mesma coisa. Vai pegar a água, vão enviar a água pelos canos, né, por um cano, e vai entrar aqui na caldeira. Essa caldeira que tem o material sendo queimado vai gerar calor e vai aquecer a água, que vai passar pelos canos aqui e vai obter muita pressão aqui, um pressurizador. Esse vapor, né, porque a água já sublimou aqui há muito tempo, esse vapor vai passar por uma turbina que está conectada a um gerador, esse gerador, por sua vez, está conectado a um transformador,
E quando elas passam pela turbina, que está conectada em gerador, vai gerar energia elétrica, que após passar por um transformador e obter os níveis de tensão adequada, vai entrar na rede de distribuição. E após isso, a água volta para o condensador, que volta para o fornecimento, que volta para a torre de sistema de refrigeração. E assim continua todo o ciclo. Bom, as vantagens de uma termoelétrica é a agilidade. Então, quando as hidrelétricas, quando as hidrelétricas passam por um processo de estiagem, né, não chove muito naquele ano, por exemplo, e os níveis da água da represa caem, abaixam, as termoelétricas entram para suprir essa necessidade que as hidrelétricas não conseguiram suprir. Alternativa geográfica. Alguns países não conseguem construir hidrelétricas assim pela sua geografia, né? Pela geografia do país, que não é compatível com a construção de uma hidrelétrica. E aí a termoelétrica entra como uma alternativa quando você não pode construir uma hidrelétrica, assim. As desvantagens é o impacto ambiental que causa, né? Porque elas emitem, né, gases poluentes, infelizmente, quando você queima ali petróleo, você queima carvão, não emitem muito CO2. O custo final delas, de todos os outros tipos, elas ficam muito caras, porque demanda de muito material, demanda de água. E aqui também ocorre a destruição do ecossistema aquático. Com os resíduos que as termoelétricas geram e com a necessidade de água que elas precisam também, elas acabam por destruir o ecossistema aquático local, né? Ficam perto ali de algum rio, algum, algum mar também, elas ficam muito perto ali por causa da necessidade de água, né? Bom, aqui eu queria trazer para vocês a termoelétrica de Ibirité, em Minas Gerais. Eu tentei pegar a termoelétrica mais próxima, né, da nossa região. Essa aqui foi a que eu encontrei mais perto. Ela tem um potencial de 226 megawatts. Ela pertence à Petrobras. E ela tem uma produção média diária, que foi em 2014 esse dado, de 4.761 megawatts. Aqui eu trouxe esse mapa para ilustrar para vocês que aqui é a cidade de Iberité, que está basicamente colada, né, com a cidade de BH. E aqui eu trouxe para vocês a nossa cidade, né, tendo a nossa cidade como referência. Se encontra mais ou menos a 7 horas de viagem de carro. E bom, a usina de biomassa. Aqui a gente vai utilizar detritos de organismos vivos ou em decomposição. Aqui é uma foto, né, da Eldorado, aqui do Brasil. E bom, o funcionamento dela é quase igual a uma termoelétrica. A única diferença é que existem também dois tipos, né? A combustão, que é a queima da biomassa e vai gerar energia ali, vai queimar muito. E a gasificação, a combustão ocorre com a presença de oxigênio, certo? Esse é um importante dado, porque, diferentemente da combustão, a gasificação é quando você aquece esse material, esse biomaterial, né, na ausência do gás oxigênio. Aí ele vai originar um gás que, diferentemente da combustão, não exige tanta temperatura alta e resulta em um biogás, que é a que é o gás natural ali quando a gente for ver a matriz energética brasileira. A única diferença aqui da usina de biogás é que em vez dela ter, e ela também vai ter alguns comportas, né, alguns locais, né, para guardar esse biogás, diferentemente aqui dessa usina de combustão. E a combustão é basicamente vai pegar o combustível, né, que é o material necessário, né, para ser queimado, vai colocá-lo numa caldeira com água e essa caldeira, a partir do vapor, vai girar uma turbina que está conectada no gerador e vai vir para do gerador, vai vir para o transformador que vai entrar na usina de distribuição, né, na distribuição da rede, distribuição de energia. Esse vapor aqui é reaproveitado, que passa para um sistema de resfriamento e volta para a caldeira, entendeu? Continuando todo o ciclo. A vantagem de uma usina de biomassa é custo baixo de sua aquisição, ou seja, você construir ela não é tão caro. Menor risco ambiental, não gera tanto assim, porque é só vapor de água. Menor corrosão dos equipamentos, porque é biomaterial, né, que está sendo ali queimado. Não é tanto corrosivo igual
um material radioativo de uma usina nuclear que tem um prazo de validade, né, dos reatores de no máximo de 10 anos. Então, uma desvantagem é a desflorestação de florestas, que é você destruir uma floresta, e a dificuldade no transporte de componentes. Então, como pode ser líquido ou sólido esse comburente, que é um material orgânico, torna muito difícil o transporte dele, né, em caminhões, etc. E aqui é a matriz energética brasileira. Esse dado aqui é da ANEEL, de 2020, em que 61,3% é das hidrelétricas, 8,8% é das eólicas, de biomassa e de gás natural. Ali ficam perto de 8,4%, 8,5%. Petróleo, né, carvão e importação. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida podem me falar, podem me chamar, não tem problema algum. E é isso, muito obrigado.